Bom dia, novamente com XP Connection no ar, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, iniciando bem a semana. Bastante coisa para falar, né? Teve Com certeza. tanto internacional como doméstico aqui. Teve bolsas lá fora na sexta, então hoje também corrigindo com relação ao que aconteceu por lá na sexta-feira, já que a gente teve feriado por aqui. Mas antes de qualquer coisa, bom dia para todo mundo. É isso aí. A gente vai tirar dúvidas, falar da nossa carteira semanal, da Top Pick, falar também até o desempenho dela aí nas últimas semanas, nos últimos 6 meses, está tirando bastante do índice. E também tirar dúvidas aí, né? Feriado na sexta-feira. Petróleo hoje estava em forte queda, depois melhorou. Destaque era do ministro da Venezuela falando. Então a gente vai começar da carteira, então, né? Ricardo, quem eu vou escrevendo aqui. Beleza, então começando com a performance da nossa carteira semanal, lembrando a gente tem essa carteira comprada em ativos com trocas semanais, essa carteira chama Top Picks. Na semana, falando de performance, a carteira subiu 3,60 e o Ibov subiu 3,5, então a gente tirando ali ainda que pouco, ficando acima do Ibov. O destaque na semana, destaque positivo aqui fica com Sul América subindo 6%, BB Seguridade subindo 4,9% e destaque negativo fica para a parte de papel e celulose, SUSB e Fibra caindo acima de 2%, e também indo na direção do dólar, que deu uma boa arrefecida na semana passada, tá? Então, esses foram os principais destaques na semana. No ano, o Ibov ele cai 4,2% e a carteira Top Picks cai só 0,4%. Então, a gente ali 3,8 pontos percentuais acima do Ibov no ano, tá? Então, foram um pouco desses os principais destaques. Em termos de trocas, a gente não vai ter trocas para essa semana, então a nossa carteira, a gente com bastante posição ainda na parte financeira, com Itaúsa sendo a nossa principal posição, 30%, aí seguido de BB Seguridade, 20%, depois Cielo com 13%, a gente tem também 10% em Suzano, 10% em Croton, 10% em Sul América e 7% em Fibra. Então, só para dividir um pouco ali a nossa cabeça estratégica, a gente está muito apoiado na parte financeira e também na parte, principalmente na parte de seguros também, que é uma posição que a gente aumentou bastante ultimamente, justamente para aproveitar esses juros no patamar mais alto. A gente teve focos, até a gente pode comentar um pouco, aumentando a perspectiva de inflação, isso aí tende a pressionar juros, já tem economista falando em alta de juros. De qualquer forma, a gente acredita nesse patamar alto de juros por um tempo prolongado, então a gente quer pegar esse movimento justamente com as seguradoras. Então a gente com posição em BB Seguridade Sul América, que vem performando muito bem, e também uma parte do portfólio na parte de exportação, né? Justamente também para pegar o dólar nesse patamar mais alto. Então é um pouco disso que a gente tem olhado para a nossa carteira de ações, né? Isso aí, quer dizer, destaques aí, setor financeiro, né? Quando é isso que é importante montar, né? Montar uma carteira que ela vai ser diversificada e em períodos como esse, por exemplo, o dólar não subiu, caiu. Aí você sofre com Suzano e Fibra. Pô, não devia ter esses ativos. Em compensação, você tem um ativo como Sul América que subiu 6,14. O pessoal esquece do restante do ano, né? Onde Suzano e Fibra, a gente já tinha Suzano há algum tempo, já performou muito bem. É uma forma da gente diversificar e fazer esse hedge natural. Agora, com o dólar arrefecendo, obviamente Fibra e Suzano sofrem, mais os demais ativos performam bem e assim vai indo. A gente quer justamente fazer esse hedge natural e diversificar, né? É isso, então...
O orientador está falando que se não ocorrer lucro, essa carteira ficaria estagnada. Não estou entendendo, orientador, por favor. Quando tentar postar, pessoal, tenta postar aí da maneira mais clara que a gente possa responder, porque do jeito que vocês estão colocando alguns aqui, estou generalizando, mas alguns aqui não dá para entender nada que acabam colocando. Vamos lá. E na short, né, acho que o destaque foi Vale aí 5, né, que apresentou forte queda, continua apresentando queda muito por conta desse cenário aí com a Samarco. E óbvio, preço também do minério. É isso. Né, o Marcão aqui está perguntando, tem um VGBL com ganho de 30% alocados em ações, compensa retirar de lá para aplicar em renda fixa atrelado ao IPCA nesse momento? Depende, Marcão, né? Você está no VGBL, eu acho que são coisas separadas, né? Você escolheu uma com perfil ali para aposentadoria, né? Eu tenho uma opinião diferente, eu acho que tem como você aplicar numa aposentadoria, você montar uma carteira de aposentadoria sem precisar pagar uma taxa de administração, sem utilizar um 30% VGBL. alocados em ações também. É elevado ali o tamanho, né? Eu prefiro outros mecanismos, você mesmo consegue montar uma carteira, você pode, quem não tem experiência, falar com um assessor de investimentos, tudo isso, né? Ele monta, agente autônomo, ele monta a sua carteira para falar, olha, não preciso desse dinheiro, vou aplicar nisso, vou pegar mais agora, aproveitar pré, pós, por quê? Às vezes você consegue a mesma rentabilidade com liquidez maior também, né? E você pode reduzir exposição a ações, que de fato a parte macro está bem desfavorável ali. Então o que a gente tem feito é escolher alguns setores que devem performar bem, ou até melhor, na verdade, melhor que os demais, e mesmo assim fazendo proteção, né? Então você tem muito mais flexibilidade conversando com o assessor, enfim. Até porque na nossa plataforma a gente tem diversos produtos ali, tanto pré, pós, debênture incentivada, é bem intuitivo ali mexer na plataforma e, enfim, com a ajuda de um assessor financeiro fica mais fácil, acho que é mais interessante até você saber, né, o que está acontecendo na sua carteira, você ter um pouco mais de transparência nesse sentido. A gente prefere, até o Calipto aqui colocou isso, VGBL é loucura, a gente prefere outras maneiras de investimento, né, nem entrar assim tanto no detalhe aqui, que senão é uma discussão mais longa, mas acho que tem outras oportunidades. O Manolo está perguntando se a gente acha da LET meia, a possibilidade de subir mais. A gente não gosta do ativo, Manolo, até que o governo fez tomou algumas medidas que beneficiaram a companhia, né? Mas a gente prefere ficar de fora do ativo, a gente não gosta, é mais estrutural, né? Então a gente pode debater aqui, vai que vem uma interferência governamental para segurar uma inflação mais na frente, então a gente prefere ficar de fora. O SM perguntando se vocês não acreditam em alta de juros agora na próxima quarta-feira? Não acreditamos mesmo nisso. Mesmo com a inflação corrente bombando, as perspectivas para o próximo ano estar acima do teto, não, SMP, não trabalhamos ainda, até por conta dessa desaceleração. Vocês viram CAGED na sexta-feira? 161 mil vagas destruídas. Né? Recorde atrás de recorde, a gente prefere. E isso porque já tem contratação para final de ano, Natal. As pessoas já estão fechando, né? O varejo não está contratando. Então... Teoricamente, o período mais forte ali, né? De vendas, é Natal. É Natal, aí dependendo do Dia das Mães, Dia das Crianças, namorados, mas Natal é incomparável. E ninguém está contratando, se demonstra aí pelas próprias vagas fechadas do CAGED. A gente não trabalha com alta de juros esse ano no Brasil. Diria que para os Estados Unidos tem 65% de chance de ter alta de juros. Uma boa parte está precificada na Bolsa. Né? O Pernalonga está perguntando aqui sobre Suzano e Suzano. Fibra, não podemos falar. Só sobre Suzano. Apesar de cada uma vir sólida, isso deve ter sido o resultado, além do dólar, o preço da celulose influenciaria mais que o dólar? Boa pergunta até. Mais que o dólar é difícil porque o que a gente tem visto nos últimos trimestres é as empresas de papel e celulose conseguindo repassar preço lá fora, principalmente mercado asiático e europeu. O que a gente pode ver daqui para frente é um preço mais estável. Até a Suzano comentando que deve ser um pouquinho mais difícil repassar. Agora a gente não vê uma queda muito brusca, a gente, de novo, assim como a gente já vem comentando nos últimos programas, a gente está de olho sim no preço, principalmente lá na China, com toda essa desaceleração, mas a gente ainda não está vendo essa inversão muito forte, então
ao nosso ver, para os próximos resultados ainda, o dólar num patamar mais alto deve pesar para o lado positivo da balança mais forte do que essa estagnação do preço da celulose, mas de novo, é aquele tipo de ativo que você sempre tem que ficar de olho, porque você está falando de commodity, o preço às vezes se torna bem volátil, então a gente está de olho nisso, mas por enquanto ainda a gente tem conforto em manter, a nossa posição não é tão grande assim também, em manter nosso portfólio justamente para ficar exposto a dólar nesse curto médio prazo. Isso. Perguntaram como fica a JBS depois da compra das Havaianas, né? Não é a JBS, gente, é a JIF, né? Que controla a JBS, mas não é como se fosse uma hold, é Goal comprando, Bradespar comprando, Itaúsa comprando uma companhia. E aí ela está comprando a Alpargatas, né? Não muda nada a princípio para a JBS, só se eles pegarem os investimentos que eles fariam na JBS e realizarem na Alpargatas, mas é muito menor o tamanho das Alpargatas em relação a isso. O que está acontecendo isso é uma compra, 2 bilhões e 700 milhões, quase 2 bilhões e 700 milhões de reais, já era esperado, a Camargo Correia, por conta até para a Operação Lava Jato, ela já teria que se desfazer de alguns ativos e se desfez de um ativo que tem valor, que são as marcas ali, né? A principal marca ali é a Alpargata, a Havaianas, a internacionalização que fez a marca, todo mundo lembra, né? Eu já citei isso aqui, um dos melhores reposicionamentos de mercado que eu já vi, né? Já vivenciei, mesmo que à distância, cobrindo lá atrás, quando eu cobria Alpargatas, cobri essa parte mais de consumo, mesmo de small caps, e foi uma hora reposicionamento da marca, né? Um chinelo que era voltada para uma classe mais baixa, que ninguém queria utilizar se tivesse, nem classe média queria utilizar a Havaiana, e se tornou moda, com exportação, investidores estrangeiros, os gringos todos querendo comprar, usar o chinelo, e era um chinelo totalmente voltado pela própria propaganda, que na época lá atrás era o Chico Anísio que fazia, né? Era que não soltam as tiras, não arrebentam, passou a ser só artistas e personalidades realizando a propaganda, né? E como fonte de desejo e moda. A marca boa, e o preço pago, aí ele ia dividir entre ON e PN, a ON estava apresentando uma alta, a PN em queda, mas o ativo já subia 60 e poucos por cento, se eu não me engano, no ano, já estava ali incorporado boa parte disso, né, que era o anúncio da compra que se concretizou, ponto final. Então é isso que está acontecendo aí hoje, né. Se em caso de abertura de impeachment o mercado piora, acho que não, bem, acho que sim, melhora, né? O S&P, mesmo com a atividade econômica minguando, a inflação vai continuar forte nos próximos 12 meses, pelo menos. Concordo, S&P. A inflação vai, por conta de preços administrados, a gente já está vendo isso, e o dólar também, que no primeiro momento tem um impacto recessivo, e a gente está vendo isso, né? O governo querendo beneficiar a indústria ali de chapas e aços, querendo botar tarifas de importação, e isso gera inflação, porque quando você põe uma tarifa, você fecha o mercado, não, o mercado é aberto, é competitivo, então a inflação dele vai ser menor, porque todo mundo oferece produto cada vez menor. Quando você fecha a entrada do mercado, você beneficia a indústria doméstica, ela fala, pô, posso repassar preço, né? Por que não? Então, esse é o caso, mas não acredito, a gente não acredita em alta, acredita sim em inflação, mas não em alta de juros, por conta que a economia vai piorar mais. Já falei isso aqui, a gente teve um empresário que chegou pra gente e falou, vocês vão ter saudades em 2016, de 2015, que, pô, gente, a gente nem começou o ano, a previsão nossa aqui já é de 2,5% de queda do PIB para o ano que vem, nem começou, e o ano inteiro a gente foi revisando para baixo o PIB desse ano. Esse ano terminar em 3,10, beleza, mas ano que vem vai ser uma base pior ainda, e pode ser menos 3. Estava conversando com um amigo economista na semana passada, e ele falou, cara, eu já estou com menos 3. E quando eu for revisar, vai ser para baixo. Eu falei, peraí, então, ano que vem pode ser menos 4. Eu falei, caramba, então uma situação ainda extremamente complicada. Se a gente acredita numa possível realização saudável no mercado para essa semana, é difícil dizer. A gente vê os commodities aí explodindo, né? Tem Copom aqui, né? Mas não afeta nada, não acredito que afete nada, porque a gente não espera alta de juros, só se tivesse uma alta de juros que afetaria. Mas se eu acredito numa realização,
Acho que deveria voltar um pouco, sim, em bolsa. O que você acha? Em 48.500 pontos à vista? A liquidez ao redor do mundo tem ajudado bastante e também a parte política talvez um pouco de lado sustentando. Realmente a gente está um pouco cético com relação a nível de índice. Agora é difícil falar na semana, né? Na semana é um tempo bem curto ali, mas de novo, a gente não vê nenhum trigger muito forte para bolsa, enfim, dar uma esticada, algo nesse sentido, muito pelo contrário, já que os nossos fundamentos, principalmente econômicos, vão de mal a pior, CAGED, enfim, a gente está vendo produção industrial, projeção para o próprio PIB ali caindo semana a semana no Focus, então a balança está mais pesada para o lado negativo em termos de fundamento para a gente aqui para o Ibov, né? É isso aí. Algum comentário, opinião sobre Mills, saída de CFO na semana passada, com forte queda no ano, etc. O Arnaldo está perguntando aqui. Pô, é engraçado que eu estava indo para o aeroporto na quarta-feira, né? Fui fazer uma palestra aí, até pessoal, abraço aí pessoal de Santa Catarina, fazer uma palestra em Itajaí. Pessoal lá da Patrimônio, excelente palestra. Organização, né? Não é a parte, mas a organização do evento, extremamente organizado. Me surpreendi, né? Andando ali no de navegante, táxi para Itajaí, o taxista parando em todo mundo parando em todas as faixas ali, antes da faixa, para os pedestres atravessarem. O pedestre pensava em atravessar e parava. O cara tá vindo. Falei, pô, precisa parar? Não precisa, porque o cara tá vindo. Então, parabéns aí pela educação até do povo lá. Acredito que o Brasil tivesse esse tipo de educação, seria melhor para todo mundo. Mas, o que eu tô falando isso? Aqui em São Paulo, indo para o aeroporto, na quarta eu vi um guindaste enorme da Mills na parte do metrô aqui de São Paulo. O problema, né, Kim, é que quem está fazendo obra, né, a Mills fornecia muito... O que ela faz? Ela aluga equipamento, andames para as obras. Você tem ano que vem as obras terminando no Rio, né, as grandes obras ali de infraestrutura por conta das Olimpíadas. Em São Paulo, muita coisa sendo postergada por conta de falta de dinheiro, fora todos os problemas da Lava Jato, né, todas as construtoras aí paradas. Então, apesar da companhia, já falando com alguns investidores que têm um ativo, se eles vão encerrar as operações, venderem os ativos mesmo com desconto, ela valeria mais, provavelmente, do que ela permanecendo hoje, do que ela está valendo em bolsa. Só que a discussão é, pô, primeiro, quem é que vai comprar esses ativos, né? Tem um ativo, mas está parado e você tem um gasto, manutenção, tudo isso. Então, a hora de comprar é difícil saber, né, Kim? E caiu bastante, né, com essa notícia aí do CFO. Obviamente, a saída de um diretor que tem uma posição estratégica na empresa né? boa, não é? Obviamente, e você tem essa questão macro pesando ali e também liquidez, né? Liquidez prejudica bastante, a gente faz um corte de liquidez aqui, então a gente acaba nem olhando tão de perto, mas realmente num momento como esse de ceticismo com relação às empresas e bolsa, melhor você estar em ativos mais líquidos ali, ser um pouquinho mais conservador do que tentar pegar aí uma volta de Mills que realmente estava num patamar baixo, saíram essas notícias aí, caíram. Realmente a gente não recomenda exposição. Perguntaram aqui se a gente já falou de Usiminas, o Henrique está perguntando. Não, a gente não falou ainda de Usiminas, mas o setor de siderurgia a gente está bem pessimista, né? Na verdade a gente já viu os últimos resultados ali, Usiminas reportando EBITDA negativo, aumentando endividamento, CSN aumentando endividamento também realmente bem difícil. Na Usiminas você tem uma questão bem problemática na parte de endividamento, é que você tem muita dívida vencendo nos próximos anos. Então, obviamente, isso aí, junto com uma geração de caixa bem menor, tende a ser bem preocupante. No caso da CSN, ela até conseguiu rolar as dívidas ali com o Banco do Brasil, Caixa, enfim, mas a Usiminas ainda está negociando, então chama atenção. Em termos de valuation não está uma barganha, ainda mesmo depois da queda. Então, não gostamos de Usiminas por conta de cenário macro, também valuation e alavancagem. Essa questão da dívida tende a preocupar ainda a empresa no curto e médio prazo.
Boa. Aí o Marcão aqui, Marcão, não tem problema nenhum, você está fazendo, estou com dúvida, é a última vez que faço essa pergunta, não precisa ser assim não. Ele falou, diante desse cenário econômico político atual, vocês, Celso e Kim, aplicariam em renda fixa com vencimento em 3 ou 4 anos atrelados ao IPCA ou ao CDI? Já vi vários na plataforma da XP, mas estou na dúvida. Já tenho atrelados ao CDI, mas nada atrelado ao IPCA. Desculpe me alongar no assunto, essa foi a minha última pergunta sobre isso. Já que você tem CDI, faz IPCA. Né? E você tem diversos produtos, né, na plataforma ali interessantes. E acho que tem que ir para renda fixa, buscar produtos, obviamente, protegidos pelo FGC. Nas debêntures incentivadas você não tem FGC, mas aí busque boas empresas. Empresas que você veja que né, dá para fazer uma análise que a gente não vê quebrar, que tem um ativo em si. Shopping, por exemplo, BR Malls. A empresa não vai quebrar. Dificilmente, tá, gente? Não posso falar isso, mas, pô, espero que quebre. A palavra é muito forte, não vai quebrar, uma palavra muito forte. Mas dificilmente vai quebrar. Então, você tem isso. Você tinha Banco do Brasil, um bônus lá fora da XP, né, que a XP distribuía, você pode comprar 8% em dólar. É. Quer dizer, pagando 8% ainda atrelado a dólar, dependendo do seu perfil, abrindo conta lá na XP Securities faz todo sentido. Fora essa que eu citei, essas debêntures incentivadas, algumas empresas concessões rodoviárias mesmo. Quer dizer, a empresa não vai... E a receita vem daquela concessão, tem um ativo. Pô, eu lembro que a Sabesp deu uma molezinha, pagando IPCA mais uma taxa altíssima, porque ela estava negociando como uma empresa quebrada. Tem que separar o que é equity, ações, né, que o acionista é o último a receber, de dívida, que ele recebe primeiro. Fora isso, empresas públicas, por mais que o equity não esteja valendo nada, a dívida tem valor, porque o governo vai injetar capital, né, e não vai deixar quebrar, digamos assim, a companhia. Outra alternativa também, dependendo do perfil, se tem um perfil com um pouquinho mais de apetite a risco, também tem a possibilidade de ficar pré, né? Você tem aí diversos instrumentos que, sei lá, para 3 anos você fica pré a mais de 17%. Pô, enfim, obviamente a gente não recomenda colocar grande parte do seu portfólio de renda fixa em pré, porque é bem mais volátil, obviamente dependendo da curva de juros, etc. Mas é uma taxa bem atrativa ali para compor de novo ali, mas realmente você se posicionar de uma forma mais conservadora, a maior parte do seu portfólio tem que ficar justamente no pós, atrelado ao CD, assim como você está, uma boa estratégia, aí você vai afinando de acordo com o seu perfil. Por isso que a gente fala bastante do papel importante que tem o assessor, né? O assessor de investimento, ele tende a tirar todas essas dúvidas para vocês. A gente tem diversos escritórios ali pelo Brasil inteiro. E aí, só complementando, o Mike falou assim, a Uzi Minas vai sair da MSCI dia 30/11, certo? Muito provavelmente, né, Kim? Bem lembrando. A Tandera está perguntando aqui, Celso, com previsões sombrias sobre o petróleo, a Petro poderia buscar novo fundo caso a mesma se concretize? Infelizmente, não posso falar sobre Petrobras. O que eu posso dizer é que as petrolíferas, né, tendem a sofrer, até porque empresas de petróleo vivem da exploração e produção e venda do petróleo. Se o petróleo cai, elas têm uma receita menor. Acabou o short quiz em CSN? Ainda a posição é grande, tanto em CSN quanto em Minas. A gente fala com a nossa mesa de aluguel, ainda está bem difícil conseguir. De novo, a gente pode ver vários, assim como a gente viu recentemente com essa alta, obviamente teve a questão daquela notícia sobre o aumento de tarifa de importação do aço, mas junto você teve algum squeeze ali também. A gente deve continuar vendo essa dinâmica, porque realmente o posicionamento em short em cima das ações em circulação, né, o short sobre free float ainda continua grande, tanto para a CSN quanto Uzi Minas. Então não acabou ainda o squeeze, a gente pode ter alguma coisa a mais ainda em CSN e Uzi Minas. Boa. A SNV falando assim, principal fundamento que faz a inflação bombar aqui no Brasil, independente da atividade econômica, é o mesmo da Venezuela e Argentina nesses últimos anos. Falta crônica de investimento. Concordo? Não, em parte sim, a SMP, mas não com tudo. Né? O problema foi preços administrados, o governo segurou. Lembra que em 2012 a nossa presidente, Dilma Rousseff, foi na TV falar do preço da energia. E energia impacta tudo, todos. Fora isso, quando julgaram Carol Marolim em 2008, a crise global, em 2009 incentivaram a compra de automóveis, reduzindo os impostos. É uma renúncia fiscal para todo tipo de indústria, linha branca, fabricantes de linha branca, né, linha marrom, fogão, geladeira, máquina de lavar, automóveis, as montadoras.
e dando crédito, reduzindo isso, né? O efeito, vamos consumir ao invés de investir em infraestrutura, óbvio que isso impacta a inflação. Só que aí em 2010 ninguém tinha dinheiro para colocar combustível, né? Eles foram e reduziram o preço de combustíveis aí, e aí teve que soltar em algum momento. O Levi entrou e falou: olha, vocês têm que voltar com isso tudo. Essas medidas aí nos últimos, desde 2008 para cá, essa matriz, né, econômica, que o nome não tem de econômico, não tem nada, que é investir no crescimento via consumo, via crédito, população extremamente endividada, vai pagar mais caro, vai gerar inflação, energia, tudo bate nisso. Tivemos também uma crise hídrica, né, do ano passado para cá, e também afeta inflação, afeta alimentos e energia, como eu falei, afeta tudo, produção de tudo, supermercado, restaurante, tudo que você vai comprar tem ali energia e combustíveis também. Perguntaram de VEG, só falar assim, VEG. VEG. Fiquei surpreendido, rapidinho, desculpa interromper, mas fiquei surpreendido hoje quando eu vi que o valor de mercado dela é de 21 bilhões de reais. Não, e negocia bastante para uma empresa, enfim, que está pouco no radar dos investidores. Agora, falando do case, a gente comentava bastante que o valuation e os múltiplos estavam bem esticados em VEG, porque ela tem uma posição de mercado externo, quase 50% ali da receita vem do mercado externo, mas de novo, a gente ainda tem essa exposição ao mercado interno que tende a piorar. Então foi o que a gente viu nos últimos resultados, por isso que a ação sofreu bastante, e agora em termos de valuation está menos caro, né? Não é que está uma barganha, mas realmente ali quase nos topos estava negociando acima de 20 vezes preço-lucro para o ano que vem. Não fazia nenhum sentido, não trazia margem de segurança alguma você se posicionar no ativo. Agora realmente ficou mais razoável, mas qualquer entrada, de novo, a gente só faria via derivativos com algum tipo de proteção, alguma fence ou algo nesse sentido, porque essa parte doméstica ainda vai trazer um pouco de preocupação. A gente viu um soluço ali na parte externa, então VEG um pouquinho mais razoável agora, mas a gente só entraria com proteção. Entrar totalmente long no ativo, ainda não achamos que a margem de segurança é suficiente. Ok. Qual o momento ideal para comprar Vale? Vale. Vale do Oceano não é mais. Bom, ao nosso ver não é agora. A gente já estava bem pessimista com o setor, com toda aquela questão de pressão no preço do minério por conta da dinâmica aí de desaceleração da China, aumento de capacidade global. Então a gente já estava cético. Agora, com esse news flow negativo ainda da Samarco, obviamente impactando a Vale também, a gente ainda, na verdade, a gente reitera nossa posição de cautela com a nossa Vale. Quem tem Vale, a gente no mínimo fazer algum tipo de proteção ou trocar ali o mais recomendado, trocar sua posição por algum setor que tenha mais perspectiva, principalmente no curto e médio prazo. Para quem está fora, não entrar, mas para quem quer manter o ativo, no mínimo proteção. Ali a gente até enviou hoje algumas proteções ali para nossa base, justamente para aplicar, né, para o holder de Vale fazer essa proteção. Você continua participando de uma eventual alta, mas o mais importante é que você protege caso realmente esse fluxo de notícias continue pesando no ativo. Boa aqui. Então, Bernalonga perguntando: o Hydrogazista está em melhores condições de enfrentar essa turbulência econômica que parece perpetuar por anos petistas. Em relação às outras do setor farmacêutico, até mesmo de comércio, sim, isso vem mostrando isso, o crescimento do setor, né, de drogarias e farmácias deve continuar crescendo, né, ele cresce mais por alguns motivos. Orgânico, né, a população envelhecendo, né, a população maior e mais velha, depende do consumo de remédios, a gente brinca aqui, mas fala isso, né? Cara, você não pode mais fumar, mais beber, mas tem que comprar o seu remédio, você vai morrer. O cara, vou ter que comprar um remédio, não vou poder mais beber nem poder fumar. Então, tem uma resiliência maior. Fora em momentos de crise também, acaba tendo um consumo maior. Você vai ter uma reportagem, se não me engano, nesse final de semana, do consumo maior de antidepressivos, normal, até pela crise, desemprego, que a população tem que tomar. Não vou tomar aqui não. Aí ela pode sofrer um problema. Além disso, a gente acredita na consolidação maior do setor. Na cada esquina tem uma farmácia diferente, uma rede diferente. E isso está acontecendo no final de semana, até saiu notícias também, que a General Atlantic, que é uma das sócias da XP, um fundo de private equity norte-americano, que ele está querendo comprar uma rede de farmácias no Rio de Janeiro. Pague menos, né?
que aí são 800 lojas, tudo isso. Ele quer entrar, ver esse crescimento e a consolidação vai partir por conta disso. Como você tem as drogarias muito pulverizadas, né? Você não tem um market share muito elevado no Brasil inteiro. Olha a Ultrapar, ela comprou postos de gasolina que detinham também farmácias nesses postos, para isso, pensando nesse crescimento. Né? O posto de gasolina virou uma loja de conveniência, né? A propaganda toda é essa, né? Vai lá, né? No posto Ipiranga, que tem isso, o cara faz compra pão, compra remédio, abastece, ele tem tudo num lugar só, né? A população cada vez acaba rodando menos nessa busca. Mas voltando a falar de farmácias, de drogarias, essa consolidação tende a ser benéfica para elas e pior para os produtores, para os farmacêuticos, produtores de remédio, genéricos. Por quê? Se você consolida, aumenta o market share das drogarias, dessas empresas, né, farmácias, elas vão querer uma margem melhor, porque elas vão comprar mais, elas são as maiores distribuidoras de remédios, elas vão pressionar a indústria farmacêutica. Então, acho bom, o Raio Drogasil não é barato, mas é uma empresa que se beneficia sim, que foi sua pergunta disso. O Luiz está perguntando se poderia comentar sobre a possível compra da CETIP, né, pela BVMF. A BVMF colocou um preço de R$ 39,00. Na quinta-feira à noite, os diretores da CETIP se reuniram e aprovaram a contratação de um assessor financeiro para dizer o quanto vale a ação da CETIP. Né? Ela pode se valorizar? A BVMF vai depender. A gente recomenda a proteção. Digamos que a assessoria financeira faça uma análise e fale, olha, a ação da CETIP vale 43. Aí quem pode se valorizar mais? CETIP. Primeiro, porque o preço, será que a BVMF vai pagar 43? Mas tenderia a elevar. É mais importante para a BVMF a CETIP do que a CETIP para a BVMF. Lembrando que o volume negociado em bolsa apresenta queda ano contra ano de 15%. O que cresceu na BVMF, cresceu 70%, que na uma base menor, foram os produtos estruturados, que a gente bem recomenda para vocês, que vem crescendo. Só que a CETIP não estava nesse mercado, entrou agora com o certificado de operações estruturadas, o famoso COI, vai tomar market share, porque a outra é líder, né? Que está entrando uma outra para tomar market share. Então faz sentido para a BVMF. Só acho que CETIP se beneficia mais. Dito isso, a gente prefere CETIP para a BVMF. Eleições na Argentina, novos ares, o Homer Simpson perguntando, PT morreu 2018, já era. Sim, quem leu até o meu post hoje no Face que isso, né, esse tipo, entre aspas, de regime está morrendo na América do Sul. E aqui também a gente acredita que nas próximas eleições, já no ano que vem, as municipais, o PT vai ser bem menor do que ele é atualmente. Eternite, tá tocando música aqui? Produção, tá tocando uma música aqui fora. Tá uma marcha aqui. Eternite tem a questão do amianto. Sei que vocês não gostam, mas graficamente está ficando interessante. Haveria algo a favor? Algo a favor são os acionistas ativistas, né, que participam ali do dia a dia. Eles querem discutir mais sobre a empresa. Por exemplo, aumentou-se o percentual, segundo eles, de bônus para a diretoria sem aumentar o resultado operacional. Então eles querem discutir muito isso. Se eles conseguirem, os ativistas conseguirem participar mais do dia a dia, tenderia a ser positivo sim. CCR para compra, qual a visão de vocês, Ricardo Kim? CCR a gente não recomenda exposição no setor. De novo, o fundamento na parte de tráfego, a gente não vê nenhuma inversão na tendência de queda, já que a correlação é muito alta com a parte de atividade econômica e a gente sabe bem que tanto esse ano quanto o próximo a gente deve ver uma retração forte. Tirando isso, você tem o fato delas estarem muito ligadas a volatilidade de curva de juros, né? A gente vê um fechamento da curva tende a beneficiar, uma abertura da curva tende a prejudicar o papel, então a gente não gosta de tomar uma posição dessa, principalmente quando você tem algum risco ali de aumento de juros, algo nesse sentido que tende a prejudicar essas ações. Então, por conta desses dois motivos, a gente ainda não gosta de uma posição na parte de concessões, por mais que tenha todo esse pacote aí para vir, a gente acha que não vale a pena. Tem outros setores com uma visibilidade um pouco melhor. Raio Drogasil, ação de farmácia que a gente comentou. Caíto falando de Cielo e Brasil. A gente está com o tempo estourado, a gente vai falar rapidamente, galera. Cielo e Brasil Foods, a gente gosta de Cielo, não gosta de Brasil Foods aqui. Mercado doméstico acelerando fortemente, ela perdeu a margem, o resultado operacional, só o EBIT, né, caiu 47%. Já Cielo a gente gosta, não é ativo barato, mas a gente gosta dele. É uma empresa muito bem gerida e resiliente. Tá? Sobre o petróleo, não acredita que possa ter uma alta devido aos ataques da França.
Acho que não, Henrico, até porque elas vendem, né, o Estado Islâmico ele vende no mercado negro ali. É só deixarem de comprar também, né? E sobre isso, e quem mais manda nisso é a OPEP, no caso a Arábia Saudita, que produz mais de 10 milhões de barris, com capacidade para até 12 milhões de barris. E lembrando que o maior consumidor de petróleo do mundo é os Estados Unidos, que consome 25 milhões de barris por dia. O Jacaré está perguntando se vai ter o curso ou palestra de vocês da parte de fundamentos. Sim, dia 5 de dezembro, se não me engano. Como os analistas fundamentalistas quantificam a governança corporativa em um ativo? Marcão, você falou que não ia perguntar mais nada. Me perguntou. A gestão, você vai acompanhando durante anos a experiência que aquela empresa vai fazendo, que ela vai, como é que ela se posiciona ainda mais em momentos de crise. O que ela fez com o minoritário, né? O que ela fez com o minoritário, trocou, botou um ativo para cá, para lá. Você lê, principalmente a IPO. Eu lembro que na Cosan, o Ometo tem que pagar uma mesada para a mãe, senão ela toma a empresa dele. Pô, você precisa pagar uma mesada para a mãe, né? Quer dizer, imagina o que aconteceu ali, né? Você tem que pagar uma mesada para tua mãe, que se você não pagar, ela toma a empresa de você. Imagina só o que aconteceu. Sobre BB Seguridade, a gente gosta bastante, Apocalipse, dela e de Sula 11. Sula 11, eu diria, deve ser a maior performance na carteira no mês, né? Provavelmente. Provavelmente, né? Um ativo que, R$19, eu não quero mais, tudo mais, que ele saiu o resultado, caiu 3% no dia, 7% no outro. E a gente falando, compra. Infelizmente, a gente tem 10%. Queria ter 50%, né? Mas não dá. Tem que mas está de bom tamanho. Está de bom tamanho. O ativo subiu muito, até por conta de liquidez. Esse mês, se eu não me engano, sobe 20%, né? Mais do que voltou, né? Tá acima do que era. Tá bem acima. Tá bem acima. A ação da farmácia que a gente comentou foi Raia Drogasil. Sim, cara, a Arábia Saudita comentou isso porque a ministra da Venezuela entrou em pânico sobre o preço do petróleo, falando que ia $25 se ele não fizesse nada, falando, Sheik, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, né? A gente já tá quebrado, vai ser pior ainda. Aí o Sheik falou, a gente tá pronto para trabalhar para estabilizar o preço. Estabilizar onde, né? Em que nível? Aquela conversinha. Mas acho, gente, a gente mais do que estourou o tempo, não é isso? Acorda aí, produção. Mais do que estourou o tempo. Falei de biosseguridade, a gente gosta, Sula também, tá bom? A gente vai passando aqui, infelizmente a gente tem que encerrar, tá? E aguarda vocês, né, na nossa... Já comentei, vou aprender. Biosseguridade a gente gosta, ativo, protegido, a inflação, no caso, alta de juros. Se vier uma alta de juros, é outro ativo que vai continuar subindo. Porque você pega o dinheiro, aplica. Esse final de semana tive até com um cara que é de uma empresa de seguros e ele falou que está crescendo, cara, ele falou, estou vendendo seguro, está crescendo mais de 30%. Eu falei, como assim? Sinistro caindo, seguros crescendo, e você só de aplicar o prêmio, ele falou a mesma coisa. Só de você receber, sinistro está diminuindo, a pessoa aplica o prêmio, já ganha 14%, que é no mínimo Selic. Eu falei, então, isso muito bom, tá ok? A gente vai ficando por aqui. Obrigado, Malboro. Obrigado pela audiência de vocês, pelo tempo e a paciência de todos. A gente vai passar por aqui. Se a Gol vai participar por um processo de aquisição, provavelmente, né? A empresa aérea sempre quebra, vem outra, quebra outra, mas não quer dizer que você vai ganhar dinheiro se adquirir. A Delta já está ali aumentando participação, né? E sobre o Braskem, tinham perguntado antes, eu não respondi. E a Delta aumentando participação nela. Boa, é porque não é liberado uma empresa estrangeira controlar outra aqui. Mas isso aí sempre se dá um jeito. Latam fez assim e tal. Braskem, a gente não recomenda, mas o ativo não para de subir. Você tem alguns motivos. O preço do petróleo em baixo, aumenta o spread petroquímico, né? Que é a compra da nafta pelo que ele vai vender, o eteno, polietileno, polipropileno. Ele ganha dinheiro nesse sentido, ela ganha dinheiro nesse sentido. O possível acordo junto à Petrobras sobre o preço de nafta por um contrato de mais longo prazo. Também, né, a alta do dólar beneficiou a companhia, fez hedge, ganhou bastante no câmbio e também ela trava a entrada da importação de produtos petroquímicos também. Só que a gente não gosta, a governança envolvida ali na Lava Jato, seus dois controladores, Odebrecht, Petrobras, poderiam vender o ativo, mas o ativo não para de subir, tá bom? Obrigado, senhores, obrigado pela audiência, de novo estourado, tentamos responder todas as perguntas aqui. A gente fica por aqui, um grande abraço, um grande início de semana a todos, né? E até lá. Valeu, pessoal. Até a próxima.